Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Zuzu Angel. Zuzu foi uma estilista brasileira de renome internacional, tendo várias atrizes e pessoas importantes na sua lista de clientes. Mas foi por um triste motivo que Zuzu acabou virando notícia. O seu filho, Stuart Edgar Angel Jones, que era estudante de economia, que lutava contra a ditadura militar, foi preso pelo exército, torturado e desapareceu em 1971. Desde então, a estilista mudou sua vida para encontrar o paradeiro do filho. Zuleika Angel Jones, conhecida como Zuzu Angel, nasceu em Curvelo, em Minas Gerais, no dia 5 de junho de 1921. Ainda criança, mudou-se com sua família para Belo Horizonte e depois para Salvador, na Bahia. Nessa época, ela costurava para famílias na cidade. Em 1940, Zuzu conheceu o americano Norman Angel Jones, com quem se casou em 1943. O casal teve 3 filhos, Stuart, Hildegard e Ana Cristina. Em 1947, a família mudou-se para o Rio de Janeiro e no final dos anos 50, Zuzu começou a trabalhar profissionalmente como costureira. Nos anos 60, o casal se separou. Norman foi para Minas Gerais e montou um orfanato, e Zuzu continuou trabalhando como costureira. Seu filho sofria bullying no colégio porque Zuzu era separada. Os meninos diziam para ele que mulher separada era uma prostituta. Em 1970, Zuzu Angel abriu uma loja de roupas em Ipanema. Da sua necessidade, Zuzu produziu a sua criatividade. Sua primeira coleção foi feita do tecido mais barato que ela encontrou nas casas pernambucanas. O tecido era usado para forrar colchões e tinha estampas de passarinho. A coleção foi um sucesso e foi dessa coleção que ela tirou dinheiro para produzir as próximas. Como mãe, Zuzu achava que a maior riqueza que ela poderia deixar para os seus filhos era a educação. Por isso, seus filhos frequentavam os melhores colégios, o melhor clube, praticavam esporte, aulas de inglês e francês e várias formas de arte, como dança, teatro, música e pintura. Era uma mãe muito presente. Sempre ou ela ou sua secretária Lúcia iam buscar ou levar seus filhos na escola. Ela educou os 3, tanto Stuart, que carinhosamente chamava de Tuti, e as meninas, Hildegard e Ana Cristina, para serem independentes. Ela não queria que suas filhas se preparassem para ser apenas donas de casa e mãe. Ela queria que elas tivessem uma profissão e fossem independentes. Com o tempo, Zuzu expandiu seu trabalho e chegou ao mercado norte-americano. Foi vitrine de grandes lojas de departamento e ganhou editoriais importantes. No Brasil, nós não temos a alta costura. A alta costura é uma patente francesa. Nós só temos sob medida. Os famosos costureiros da época brasileiros, tanto Denner como Clodovil, se inspiravam na moda europeia. Zuzu fazia uma moda estritamente nacional, com tecidos brasileiros e com temas alegres, como flores, passarinhos, baianas, Maria Bonita, que encantavam as norte-americanas, mas muitas pessoas no Brasil achavam brega e preferiam as estampas europeias. Nos Estados Unidos, ela mantinha um escritório em Nova York, onde os compradores iam e encomendavam os seus modelos. As atrizes Kirk Novak, Joan Crawford e Liza Minnelli eram algumas de suas clientes. Ao ser perguntada por um repórter por que Zuzu fazia tanto sucesso entre as celebridades, ela respondeu que gente famosa gosta de coisas autênticas, nada produzido em série. Em 1927, Stuart entrou para o movimento estudantil, que combatia a ditadura militar, que foi instalada em nosso país em 1964. Zuzu, preocupada com a segurança do seu filho, tentou travar conhecimento na esfera política. Nessa época, ela começou a fazer vestidos para a primeira-dama, Dona Yolanda, mulher do presidente Costa e Silva. Stuart casou-se com Sônia, que também era do movimento estudantil.
No segundo semestre de 68, as passeatas passaram a ser reprimidas. As pessoas começaram a ser torturadas, a morrer, e muitas desapareceram e não se sabe o paradeiro delas até hoje. No final de 68, foi decretado pela ditadura militar o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, o período mais sombrio da ditadura militar. Sônia, a esposa de Stuart, foi presa, mas seu pai era influente e conseguiu libertá-la da prisão. Quando Sônia foi presa, encontraram na bolsa dela uma conta de água da casa deles, com o nome de Stuart. Então, Stuart, para se proteger da ditadura militar, passou a usar o codinome Paulo. Na manhã de 14 de maio de 1971, Stuart foi preso e aconteceu o que Zuzu mais temia: ele desapareceu. Na busca pelo filho, Zuzu começou a confrontar com uma realidade que ela não percebia. Muitas pessoas eram torturadas, algumas eram retiradas de suas casas e suas famílias nunca mais as viam. Com o desaparecimento de Stuart, Zuzu transformou sua vida em uma constante busca de informações sobre ele. Para alcançar seu objetivo, não tinha pudores nem timidez. Batia em todas as portas, fazia comício na porta do banco, do supermercado, aonde tivesse pessoas para ouvi-la. Chorava em público, ela era uma mulher corajosa, envolvente, e mesmo dentro daquela grande tristeza, ela continuava sorrindo. Zuzu foi até o general Silvio Frota, comandante do 1º Exército, e ele dizia para ela que seu filho não estava lá. Chegou a levá-la à sede do órgão do Exército, encarregados da repressão aos ativistas contrários à ditadura. O general queria mostrar a Zuzu que ali não existia tortura. Na saída, Zuzu disse a ele ironicamente: "General, demita seu oficial do dia, ele é um incompetente. O senhor acha que eu vou acreditar nesses lençóis esticadinhos, tudo limpinho? É óbvio que foi tudo preparado para a minha visita." Depois foi para a aeronáutica, porque disseram que Stuart tinha sido levado para lá. E durante o interrogatório que foi gravado, tentaram induzir Zuzu a dizer que Stuart era um comunista. Um dia, Zuzu, chegando do trabalho, recebeu uma carta anônima, dizendo como seu filho tinha sido torturado e morto. Stuart foi levado para o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, na base aérea do Galeão. Os militares queriam saber os nomes dos companheiros dele para prendê-los. Stuart foi cruelmente torturado, lhe deram choques e depois tiraram a água da sua cela. Porque depois do choque dá muita sede, para que ele não aguentasse a sede e resolvesse falar. Na cela ao lado estava o poeta Alex Polari, amigo de Stuart, e apesar de muito ferido, ele conseguiu ver pela janela da cela Stuart sendo torturado. Stuart morreu naquele mesmo dia, aos 26 anos. Quando soube como tudo aconteceu, Zuzu passou a denunciar os militares como os assassinos do seu filho. Foi tentar publicar o anúncio fúnebre do filho no jornal, mas mesmo pagando, eles não aceitaram, porque não podiam mencionar o nome de Stuart no jornal por ele ter sido morto pela ditadura militar. Era perigoso para eles. Zuzu, a partir daí, passou a ser perseguida, seus telefones foram grampeados e até em festas tinham pessoas para segui-la. Mas em nenhum momento ela se colocou como vítima. Ela considerava a morte de Stuart uma tragédia para ela, mas se manteve ativa. Ela queria encontrar o corpo do filho e dar um enterro digno para ele. Chico Buarque definia Zuzu como uma mulher ferida de dor e sorrindo. Ela era uma mulher pequena, que tinha ao seu favor apenas a sua voz e uma capacidade incrível de fazer moda. E usou isso para denunciar nacional e internacionalmente as atrocidades da ditadura militar no Brasil. Zuzu mandou cartas para muitas pessoas importantes no Brasil e nos Estados Unidos, como senadores, deputados, até o presidente Médici, denunciando o que estava acontecendo no Brasil. No final de 71, quando a sua coleção já estava pronta, apenas sendo embalada para ser mandada para Nova York, ela resolveu mudá-la. Fez peças
bordadas que denunciavam a ditadura militar, com tanques de guerra, pássaros engaiolados, anjos ensanguentados, o sol aprisionado. Ela realizou o seu desfile protesto no Consulado do Brasil, em Nova York. Quando entrou para agradecer o desfile no final, Zuzu usava uma roupa preta com colar de anjos e cinto de cruz, com a foto do filho na mão. E a partir desta data até a sua morte, ela se vestiu sempre de preto. Zuzu apresentou essa coleção no Consulado Brasileiro em Nova York porque pelo AI-5 ela não poderia falar mal do Brasil no exterior, mas o Consulado Brasileiro ainda era território brasileiro. No voo de volta para o Brasil, quando o avião já estava quase pousando, ela pegou o microfone da aeromoça e contou para todos os passageiros que seu filho tinha sido torturado e morto pela ditadura militar. Depois desse dia, com a imprensa sob censura com o AI-5, sua vida parou por 2 anos. Em 1973, a viúva de seu filho, Sônia, também foi presa, torturada e morta. Chegaram a arrancar-lhe os seios. Seu corpo nunca foi entregue à família. Em 13 de maio de 73, Zuzu escreveu um bilhete aos amigos Marieta Severo e Chico Buarque dizendo: amanhã, 14 de maio, completam 2 anos que meu filho Stuart foi assassinado pelo governo brasileiro. Depois de barbaramente torturado, foi preso a um jipe da aeronáutica e arrastado. Nunca me entregaram seu corpo. Quando Hildegard Angel, Elke Maravilha, que era a modelo queridinha de Zuzu, e Grande Otelo estavam chegando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para irem ao programa Silvio Santos divulgar um filme, viram vários cartazes em todos os pilares com fotos dos procurados pela ditadura militar. Stuart, que já estava morto há 2 anos, estava entre eles. Elke, irritada com a mentira deslavada dos próprios assassinos de Stuart, rasgou o cartaz e foi levada presa. Mesmo assim, Hildegard e Grande Otelo embarcaram, esperando que Silvio Santos pudesse ajudá-los a tirar Elke da cadeia, mas não foi isso que aconteceu. Desesperada para se libertar da prisão, Elke deu uma de louca, começou a se maquiar com exagero, maquiar as outras presas, falar coisas desconexas. O bom humor de Elke salvou-a de ser mais uma vítima da ditadura militar. Deu tempo do delegado Noronha, amigo de Zuzu, localizá-la. Ele se responsabilizou por Elke, e eles vendo que daquela doida não iam conseguir tirar nada, eles a libertaram. Elke era alemã, naturalizada brasileira, e com esse episódio o governo militar na ditadura tirou a cidadania de Elke e ela ficou apátrida, ou seja, uma pessoa oficialmente sem pátria. Sua secretária e amiga, Lúcia, querendo tirar Zuzu um pouco de tudo isso, convidou-a para passar o final de semana com ela na Serra. Zuzu disse que iria, mas na última hora resolveu não ir e Lúcia levou outra amiga com ela. Mas elas não chegaram lá. O carro de Lúcia foi fechado por outro carro e ela caiu no barranco. Lúcia e a amiga que estava com ela morreram. No dia 31 de dezembro de 75, durante a festa de Réveillon, o seu amigo e advogado falou que tinha uma pessoa que queria se encontrar com ela para contar o que tinha acontecido com o Stuart. Era o oficial da aeronáutica Marco Aurélio Carvalho, que em sigilo disse a Zuzu que participou do interrogatório e da tortura do civil Stuart Angel Jones. Infelizmente, logo depois, esse oficial também desapareceu. Em 1976, o secretário do Estado americano Henry Kissinger chegou ao Brasil. Zuzu foi ao hotel falando inglês e, no ato de extrema coragem, despistou os seguranças do hotel e subiu ao 25º andar, onde Henry estava hospedado. Deu sorte, encontrou-o saindo do quarto. Ela foi até ele e disse que seu filho, Stuart, tinha sido torturado e morto pelo governo brasileiro e que o pai dele era um cidadão americano, para ele, por favor, ajudá-la a encontrar o corpo do seu filho e sepultá-lo.
Zuzu entregou a Kissinger um envelope que tinha as provas da morte do Stuart e denunciava aos órgãos internacionais as arbitrariedades praticadas no Brasil pela ditadura militar. Nessa mesma noite, ela recebeu um telefonema anônimo dizendo que se ela não parasse, ela seria morta. E Zuzu, sem medo algum, disse: "Venham, seus covardes, não se escondam atrás do telefone, vocês já me mataram por dentro." Nos Estados Unidos, o senador Frank Church foi quem mais apoiou Zuzu, mas o senador Edward Kennedy também se mostrou simpático à sua causa. Além disso, havia um ministro da Suprema Corte norte-americana, Sidney Foster, que era parente do seu ex-marido. E todos se manifestaram por carta ao governo brasileiro. E o governo brasileiro teve que responder a todas essas cartas, só que as respostas foram contraditórias. Por essa razão, foram essas cartas, à época do presidente Médici, que levaram à queda do gabinete da aeronáutica, do ministro da aeronáutica e do comando do galeão. Meses antes do seu encontro com Henry Kissinger, Zuzu surpreendeu seus amigos Paulo Pontes, Chico Buarque e Ziraldo com um bilhete assustador que ficou conhecido como Carta Testamento. O bilhete dizia: "Há dias recebi uma carta anônima descrevendo com pormenores a tortura e o assassinato de que foi vítima o meu filho Stuart pelo governo brasileiro. Este documento está fora do país, em mãos de um dos parentes do meu filho mártir. Se algo acontecer comigo, se eu for morta num acidente, num assalto ou algo assim, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu filho amado." Na madrugada do dia 14 de abril de 1976, a estilista Zuzu Angel sofreu um acidente fatal. Ela dirigia o seu carro na Estrada da Gávea. Quando saiu do túnel Dois Irmãos, o seu carro derrapou, como se ela tivesse tentado tirar o carro para não bater. O carro de Zuzu derrapou e capotou várias vezes, e ela morreu na hora. Os documentos que comprovavam a morte de Stuart, que Zuzu levava com ela, foram retirados de sua bolsa. A morte de Zuzu foi considerada um acidente. Chico Buarque, indignado, distribuiu 60 cópias da Carta Testamento de Zuzu a personalidades da imprensa, mas nenhum jornal ou revista a publicou. 22 anos depois, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída pelo governo brasileiro, concluiu que Zuleika Angel Jones foi assassinada, sendo mais uma vítima da ditadura militar. Em memória de Zuzu, o túnel que ela cruzou antes de morrer, que liga o bairro de São Conrado à zona sul do Rio de Janeiro, recebeu seu nome. Em 1993, Hildegard Angel, a filha de Zuzu, criou o Instituto Zuzu Angel de Moda, no Rio de Janeiro, em memória de sua mãe. Zuzu também foi homenageada por Chico Buarque e Miltinho com a canção Angélica. Em 2006, foi lançado o filme Zuzu Angel, do cineasta Sérgio Rezende, que retrata a vida de Zuzu. Termino essa biografia com algumas curiosidades que eu encontrei ao fazer essas pesquisas. Por exemplo, Zuzu era prima do escritor Lúcio Cardoso, amor platônico de Clarice Lispector na juventude. Que Maravilha, além de ser a modelo predileta de Zuzu, também era tradutora e falava 8 idiomas. O desfile protesto de Zuzu foi o primeiro desfile político de que se tem notícia. Desfiles protestos ainda são feitos no Brasil, como o do estilista Ronaldo Fraga, que encheu a passarela de lama, chamando a atenção do descaso da Vale com as vítimas de Brumadinho, com o rompimento da barragem. E essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Vamos incentivar a cultura em nosso país. Juntos somos mais fortes. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias a cada 4 dias, em áudios nos podcasts e em vídeos no YouTube. Mas como eu disse no início do vídeo, sugiro que vocês ativem o sininho, porque uma pesquisa pode demorar um pouco mais que a outra. Assim vocês não perdem nenhuma novidade. Até mais!